ele já está aqui. Na verdade, ele quase não saiu, meu amigo, porque o fim de semana foi movimentadíssimo nos bastidores da política. Meu querido amigo Yuri Ascar, e essa semana ela já começa com o cronômetro ligado, né, em contagem regressiva, porque na próxima sexta-feira acaba o prazo para impugnação das campanhas. Yuri? Pois é, Juliano, bom dia a todos. A gente tem aí esse prazo de impugnações das candidaturas, nós temos chapas adversárias apresentando, tanto aqui na disputa pela presidência da República, quanto também na disputa pelo governo do Distrito Federal, e ainda outras candidaturas para o Senado, para deputados federais, estaduais em todo o país e distritais aqui no DF. Mas mesmo com candidaturas contestadas na Justiça Eleitoral e o TSE e o TRE aceitando essas contestações, ou seja, abrindo aí um prazo para a defesa dos candidatos até decidir se essa candidatura vai ser ou não anulada, os candidatos vão permanecer nas ruas fazendo a campanha e a candidatura fica, como a gente chama, sob júdice, né? Então as pessoas continuam nas ruas, continuam fazendo a campanha até a decisão definitiva, que deve ser tomada aí na maioria dos casos no início de setembro, Juliano. E a gente viu que, a gente tem acompanhado aí, né? Eu também já estou na rua, igual a gente viu a Mara aí no domingo. No sábado fui eu que acompanhei esses candidatos aí, cumprindo a agenda. Sexta-feira a gente também acompanhou os candidatos. A gente tem percebido que eles estão nas ruas, mas que o desânimo, Juliano, como a gente já tinha comentado nas pesquisas, né, cerca de 40% da população ainda sem candidato, ou preferindo votar branco, nulo, ou ainda indeciso. Então a gente percebe esse desânimo nas ruas. Eu vejo nos bastidores, né, os candidatos com todos os apoiadores, eles chegam lá com as bandeiras para distribuir os panfletos nas feiras, nas ruas, e muita gente acaba hostilizando o candidato pelo simples fato de ser político, viu, Juliano? Não é porque defende uma bandeira ou defende uma ideologia que não é do eleitor, mas é o eleitor já cansado das promessas dos candidatos nessa época de eleições. E é impressionante isso que você está falando, não só no cenário local, mas a gente acompanha muito no cenário nacional também. As pesquisas de opinião divulgadas, as pesquisas de intenção de voto divulgadas até agora, 2 ou 3, elas mostram isso, né? Uma pequena variação entre os candidatos, mas principalmente o número de indecisos ou aqueles que já decidiram que vão votar branco ou nulo, chega a quase 40% do eleitorado. Um número suficiente para definir a eleição. Por exemplo, se todos eles decidissem votar em um candidato, ele ganharia no primeiro turno. É verdade. Então a disputa eleitoral é basicamente por esse eleitor indeciso, né? Mas que no momento ele está com essa ojeriza política, né? Ele não quer votar em nenhum candidato e a gente sabe, né, Juliano? Não tem saída fora da política, né? Então as pessoas têm que ver, conhecer os candidatos e ver aí a opção, ou caso contrário, vai deixar que os outros eleitores decidam por ela quem vão ser os nossos representantes na Câmara Legislativa, no Congresso Nacional, no Palácio do Buriti e aqui no Palácio do Planalto. E já atento a esse movimento dos eleitores, né, que estão aí com essa antipatia aos políticos. E não sem razão, é bom lembrar, né, toda a crise política, tudo que aconteceu no país, todos os escândalos de corrupção dos últimos anos, trazem para o eleitor mesmo essa decepção com os nossos representantes, com os políticos em geral. Mas a gente falou na semana passada, né, Juliano, que os santinhos já estavam sendo distribuídos pelo WhatsApp, que a gente já tem recebido muita propaganda de candidatos, e tem, né? Cada um, e o que acontece? Já reparou? Eles estão escondendo, Juliano, os partidos dentro desses santinhos. A gente não vê qual é a coligação do candidato a deputado distrital, qual é a coligação do deputado federal. Repare que na maior parte do santinho que a gente tem recebido, não dá para saber nem qual é o partido do candidato. Já viu isso? Já prestou atenção? Já prestei essa atenção. E uma outra coisa também muito interessante. As campanhas anteriores, você tinha já na caracterização do candidato, né, a roupa, um boné, alguma coisa que identificasse o partido ou pela cor, ou pelo símbolo, ou pelo número, né? E você hoje praticamente não vê, dos 245 mil que eu recebi da semana passada para cá, eu acho que um ou outro, o candidato deixava claro qual era o partido. Quer dizer, até nisso o eleitor tem que prestar mais atenção. Essa vai ser uma campanha do candidato, não do partido, dos partidos políticos, Yuri. E o problema é que a campanha é do candidato, mas é bom relembrar que nas
nas eleições para deputado distrital e deputado federal, a pessoa vota primeiramente na coligação. Qualquer voto em um candidato é um voto que é dado para a soma de todos os votos daquele partido ou da coligação. Então, se o seu candidato não ficar em primeiro ou em segundo na lista, com a soma de todos os votos que todos os candidatos receberam na eleição, é capaz de você ajudar a eleger um outro candidato que você não gostaria, que não simpatiza com ele, que não compactua com as ideias desse candidato. Então, mesmo recebendo esses santinhos, né, essa propaganda eleitoral, sem a coligação, sem o partido, principalmente nos casos dos candidatos a deputado distrital e federal, é bom o eleitor ficar atento, ir atrás, investigar, entrar no site do TRE, ver qual é o partido desse candidato e com quem ele está coligado antes de decidir votar nesse candidato aí, viu, Juliano? Muito obrigado, Yuri. Amanhã eu passo da faixa dos 300 mil santinhos recebidos. Espero que não, porque a maioria eu tô dando lá, ó, bloqueia, 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 bloqueia. Yuri, amanhã você volta com mais informações pra gente, tá bom?